Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o primeiro vídeo de conteúdo do canal e hoje eu vou falar sobre o saudosismo de vocês. Vou falar basicamente sobre o surgimento dos jogos multiplayer. Não vou trazer detalhes técnicos para vocês porque esse não é o intuito. Vou trazer um pouco mais da sensação do que era naquela época e da descoberta que foi para mim, né? Vai ser uma perspectiva minha, na minha visão, do surgimento dos jogos multiplayer, que é muito semelhante à história da internet. Eu que acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar o surgimento da internet e a descoberta disso e como isso também acabou refletindo nos games. E foi de maneira muito positiva até certo ponto. E vocês vão entender de acordo com o que eu vou falar. No começo dos consoles, né, os consoles não tinham conexão com a internet e a gente jogava localmente, né, com os nossos amigos, os meninos da rua, os meninos da rua da frente e de trás. Juntava todo mundo, até às vezes na locadora, e era aquela bagunça que eu sei que muitos de vocês tiveram o privilégio de conhecer, assim como eu. Eu adorava juntar vários amigos lá da rua na minha casa, a gente jogava por horas adentro, né? Só não podia entrar na madrugada porque eu era criança e eu tinha aula no dia seguinte. Então, com a evolução da tecnologia, os consoles, né, e os computadores também foram evoluindo, a gente teve a oportunidade de começar a jogar os jogos online. E eu tive a minha primeira oportunidade de jogar online no PC, não foi nem no console. Foi um jogo chamado Gunbound, que é um jogo muito divertido, que eu joguei muito na época e era conexão de escada ainda, não era nem banda larga. Mas acabava que não, como o jogo era bem básico, rudimentar, não acabava não atrapalhando tanto assim na jogabilidade. E eu acabei deixando de jogar ao longo do tempo por causa dos hackers que foram surgindo. Mas uma coisa que ficou e que me impactou muito nessa época foi eu conhecer os jogos online. Eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro amigo virtual, que era um cara que morava no Vietnã. E por saber inglês, a gente começou a conversar em inglês e a gente foi meio que criando uma amizade. É um tanto que às vezes a gente se desencontrava, tinha dias que a gente se encontrava e jogava junto. E era bastante divertido. Mas foi passando o tempo, deixei de jogar, pelos motivos que eu já falei, muitos hackers, e foi chegando outros consoles, né? Por exemplo, os primeiros consoles que acabaram, pelo menos, esse, claro, deve ter outros, mas pelo menos aqueles que eu tive contato, que eu estou contando essa história aqui sobre a minha perspectiva, foram jogos online, por exemplo, a oportunidade de jogar online do Dreamcast, que você podia jogar com um RJ45, que é o cabo de rede não, é o cabo de conexão de escada. E aí eu jogava, ou era o RJ11, era um desses assim, eu não sei mais sobre esses detalhes técnicos como eu falei. E eu tive a oportunidade de jogar futebol online, e eu achei muito divertido, tá? E com o surgimento também do PlayStation, alguns jogos também foram possíveis de jogar online. E foi evoluindo. Quando chegou na geração do PS3, do Xbox 360, foi que tudo mudou. Eu comprei o meu Xbox 360 e comecei a jogar Gears of War 2. Um cara da locadora que eu comprei o console indicou o jogo e eu estava jogando single player. E tinha lá multiplayer, né? Então depois de jogar várias horas no single player, eu decidi jogar no multiplayer. Não sabia nem como é que era. Eu acabei plugando o cabo de internet, que naquela época já tinha internet, se não me engano era de 1 mega só de velocidade. E quando eu me conectei e fez um matchmaking, né, puxei uma partida, começaram a aparecer lá searching e logo depois found, encontrado lá os caras e eu fui jogando. E quando eu escutei que dava para ouvir as vozes dos caras que estavam jogando no meu time, aquilo ali para mim foi algo sensacional, espetacular. Eu nunca tinha experimentado aquilo. No Gunbound eu não tinha tido uma interação como essa. Então achei aquilo ali espetacular. Eu comecei a usar o headset e eu conversava com os caras que estavam comigo, todos gringos, né, de outros países. A maioria deles era dos Estados Unidos. Se eu não me engano, eu nem sei se Gears of War 2 tinha servidores no Brasil. Eu acho que não tinha. E por causa disso, 90% dos jogadores, pelo menos quando eu comecei a jogar, eram de lá. E eu fui jogando, fui fazendo amizades, adicionei eles
no Xbox Live, que por sinal na época era uma rede sensacional para você jogar multiplayer. E com o passar do tempo, né, com essas amizades, tinha um amigo também da Alemanha que falava inglês também. E com o passar do tempo, apareceu um brasileiro. E isso foi espetacular para mim, que foi meu primeiro amigo brasileiro. Quando eu escutei o cara falando em português, eu fiquei assim louco para fazer amizade com ele. E comecei a fazer amizade com todos os amigos dele. E aí surgiu os meus amigos online. Eu já tinha amigos, né, como eu disse, dos Estados Unidos, da Alemanha, mas nada muito próximo. A gente só se encontrava mais para jogar. Já os brasileiros era uma zoeira grande. A gente jogava, enquanto jogava, contava da vida, contava das coisas do trabalho, das coisas de casa, a gente ria junto e brincava muito junto. Então eu fui conhecendo essas pessoas e muitos deles sem saber sequer o nome pessoal deles ou onde eles moravam, isso pouco importava pra gente naquela época. E a gente foi se conhecendo e teve amigos que eu mantive durante vários anos dessa época do Xbox 360. Coisa que a live proporcionou e a conexão era muito boa para fazer amigos, né? Para conversar através de chat de voz. Mas foi passando os anos, quando chegou 2013, né, final de 2013, veio a geração Xbox One, PS4. E eu percebi que já nessa transição, muitos desses meus amigos acabaram sumindo. Amigos que eu conhecia há muitos anos, anos mesmo, eles acabaram deixando de jogar, foram deixando de jogar Gears of War. O Gears of War que eu falei foi o 2. Depois a gente começou a jogar no 3, no Judgment. Aí eu joguei outros jogos online também, mas esse foi o jogo que eu mais joguei. Eu não sei quanto vocês. Se vocês tinham um jogo que vocês mais jogavam, muita gente jogava Battlefield, GTA 4 nessa época, e tinha muitos amigos online. Red Dead Redemption também, tinha um online também bem bacana. Então, com o passar dos anos, muitos deles foram sumindo, não entravam mais na live, e eu não sabia o que tinha acontecido com eles. Quando chegou o Xbox One, simplesmente, assim, 90% desses meus amigos desapareceram. E eu tinha amigos muito próximos ao ponto de emprestar dinheiro para comprar um jogo, né? A gente fazia coisas desse tipo. Então, eu percebi que com o avançar dos jogos online, eu fui perdendo muito desses meus amigos online. E hoje em dia, apesar de ainda jogar jogos online, jogos que proporcionam isso, eu não jogo mais com meus amigos. Eu não sei quanto vocês, se vocês ainda mantêm esses amigos há muito tempo, né? Amigos que vocês jogavam, por exemplo, a galera do PC vai se identificar nas LAN houses, né? A galera que você jogava lá na LAN house, se vocês até hoje, se vocês jogam online, né? Jogavam CSGO, Global Offense e tudo mais. Então, assim, eu sinto muito esses amigos que eu tinha no passado e não tenho mais hoje. Então eu queria saber de vocês, se vocês também perceberam isso, se vocês têm alguns amigos ainda, se você é um privilegiado, uma privilegiada por ter ainda esses amigos. É muito difícil. Então assim, eu ainda tenho alguns amigos adicionados, mas eles sequer entram. E quando entram são em horários diferentes que não são os meus. E mesmo às vezes online, eles estão jogando jogos que nem sequer mais são jogos do meu interesse. Então meio que acabou eu perdendo interesse em me dedicar nesses jogos também que eles estão jogando, sabe? Então, basicamente, gente, o vídeo é sobre isso, sobre essa falta que eu sinto. Apesar de ter muita conectividade hoje, eu sinto muita falta, claro, do multiplayer local, que a Nintendo ainda faz isso de maneira maravilhosa, através dos jogos dela. Ela ainda proporciona um bom ambiente local para jogos multiplayer, e ela fez isso também com maestria no Wii U, e ainda continua no Nintendo Switch também. Mas o multiplayer online, né, para jogar com todo mundo aí do mundo afora, eu não vejo mais com tanta força que tinha antes, pelo menos para mim. Eu não sei quanto a vocês, tá? Então, me dizem no comentário se vocês gostaram do vídeo. Eu vou estar trazendo mais vídeos aí essa semana ainda, tá bom? Então, se inscreva no canal quem não está inscrito. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Um abraço, pessoal, e até mais.